Pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao evento Deus Fala no Silêncio. A gente vai agora orar, pedindo que Deus abençoe essa tarde, que ela não seja mais uma na vida de nenhum de nós. Vocês não vieram em vão nesta reunião. Ore comigo. Nosso Deus e nosso Pai, a gente pede a Tua ajuda e a Tua direção para tudo que vai ser tratado aqui nessa tarde. Nós não precisamos do Senhor apenas para os momentos difíceis, mas para todos os momentos. Então vem tirar todo bloqueio que impede a gente de compreender a Tua vontade, de receber o que de bom o Senhor tem para cada um de nós. Faz isso, nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, por favor, no seu lugar. Quando a gente afirma que Deus fala em silêncio, é porque na nossa mente, na nossa cabeça, existem outras vozes, existem outros pensamentos que disputam a nossa atenção. E que se eu não dedicar espaço, se eu não abrir espaço para que Deus venha falar, eu não vou conseguir entender Ele. Então, a primeira lição nessa tarde é: Deus fala no silêncio, mas a mente humana, ela está sempre ocupada com alguma coisa. A nossa mente, ela nunca está vazia, sempre algo está ocupando ela. Um pensamento, uma memória, uma lembrança, um projeto, um desejo. Acontece que nem sempre os pensamentos que a gente tem são pensamentos bons. Às vezes nós temos pensamentos ruins, pensamentos que a gente não gostaria de ter, mas que eles vêm. E aí, nessas horas, o que qualquer um de nós tenta fazer? Se livrar deles. Por quê? Vai me deixar triste, vai me colocar para baixo, vai fazer eu relembrar de coisas que eu não gostaria, vai me machucar. E aí, quando a gente fala desse tipo de pensamento, você pode não ouvir nada da minha voz, ou ouvir só um pouquinho, mas essas vozes que são os pensamentos, você ouve. E que muitas vezes tira a tua paz, e você não sabe como lidar com aquilo. É quando a pessoa pode ficar ansiosa, pode ficar deprimida, pode ficar com a cabeça tão cheia daquela preocupação, e ela não consegue fazer boas escolhas. E quando eu não consigo fazer boas escolhas, isso vai me trazer problema. Isso vai me trazer tristeza. Não vai terminar bem. O que muita gente faz tentando contornar isso, tentando resolver isso? Ela busca se distrair com alguma coisa. Então tem gente que fica na internet, na rede social, no WhatsApp, na televisão, ou indo a lugares, conhecendo pessoas. Porque toda vez que ela está fazendo isso, ela esquece um pouquinho daquela realidade, mas não resolve, não muda a vida dela. Então, tanto o ouvinte quanto o surdo, ele não consegue silenciar essa voz. Ela vai vir de um jeito ou de outro. E aí, quando eu não sei como lidar com isso, então isso vai me aprisionar. E aí a gente vai para o segundo ponto, que são as prisões da alma.
A pessoa, ela está livre no corpo fisicamente, mas a alma dela está aprisionada. Aprisionada por conta daquele pensamento, daquele sentimento. Às vezes, o pensamento é um pensamento de incapacidade. Eu me comparo aos outros, eu vejo pessoas com mais condições que eu, e eu fico triste, porque eu não sou como aquela pessoa. E aí eu fico com aquela insegurança, que vai fazer com que eu não sonhe, não acredite que eu posso, que eu sou capaz. E aí quando a pessoa, ela abraça esse pensamento, essa ideia, ela começa a se isolar, ela começa a se excluir, ela começa a se diminuir, como se ela não merecesse ser feliz, ou nunca pudesse ser feliz, mas porque ela está se comparando aos outros, e está acreditando naquele pensamento que faz ela olhar só para os defeitos dela. Só que todo mundo tem defeito. Então, a prisão do complexo da inferioridade faz uma pessoa se isolar, se diminuir, se excluir. Ela não acredita que ela pode ser feliz. O que acontece a partir daí? Ela acaba aceitando migalha. Ela acaba aceitando qualquer coisa, o que vem, porque ela não se vê como alguém que merece algo melhor. A outra prisão de alma que um pensamento traz é a dependência da circunstância. O que acontece? A gente não tem como controlar o que vai acontecer à nossa volta. A gente só tem poder sobre nós mesmos. Então eu vou chegar em lugares onde eu não vou ser compreendido, onde eu não vou ser valorizado, e principalmente para o surdo, isso acaba sendo o mais comum, mais rotineiro, mais do dia a dia, porque as pessoas não o entendem. E a coisa mais terrível que existe é a gente não conseguir se fazer entender. Aquilo que está na nossa cabeça, a pessoa, ela entender. Às vezes, isso acontece dentro de casa, dentro da própria casa, porque você tem um familiar que não entende, também não se esforça para te entender. Há quem, por ter desde criança essa condição, foi super protegido e sequer conseguiu, por exemplo, aprender a língua de sinais, foi depois de adulto. Você não conseguiu, você foi impedido de ter contato com outras pessoas diferentes de você. E aí tudo fica mais difícil. Mas a gente não pode depender da circunstância, do momento. Porque nem sempre as coisas vão sair como a gente quer. Então, se eu depender que tudo dê sempre certo para eu ser feliz, para eu ter paz, para eu estar bem, eu estou perdido. Porque na vida vai existir várias situações que vão me frustrar. E se eu não sei lidar bem com isso, então isso vai me derrubar. Vai me sugar, eu vou ficar cada vez mais fraco. Cada vez mais fraco. A gente sabe que você, enquanto surdo, você é muito mais ou muito melhor observador do que o ouvinte.
coisas que a gente às vezes não consegue perceber, você pega, você consegue perceber. Mais fácil. Por ser visual, você vai ver as qualidades das pessoas, mas também vai ver mais os defeitos delas. E isso, se eu não souber lidar, pode ser um problema. Por quê? Porque eu posso entender errado aquilo que eu vi. Porque nem sempre as coisas são conforme elas aparentam. Só Deus é que conhece o coração do ser humano. Então, às vezes, pode acontecer de você achar que a pessoa está te desprezando, fazendo pouco caso de você, e quando na verdade não é isso, é outra coisa. Às vezes, é uma preocupação que ela tem com um problema na vida dela. Então ela está com aquela cara fechada, preocupada, não te dá oi, não olha para você, não interage com você. Mas às vezes, justamente por ser visual, por observar melhor que os outros, acaba correndo o risco então de fazer o julgamento e também de ficar com mágoa, com ressentimento. E isso adoece a nossa alma e o nosso corpo. É terrível. A gente vive num mundo que é um mundo egoísta, que as pessoas pensam só em si, olham só para si. E quando a gente encontra alguém que se importa, que parece nos entender, que faz a gente se sentir especial, às vezes essa pessoa recebe uma confiança, é dada a ela uma confiança maior do que ela merece. E aí a gente vê muita gente abrindo a vida dela, dando confiança para pessoas que às vezes estão com uma má intenção. Mas eu faço isso porque essa pessoa me tratou como outra não me tratou. Me deu atenção como outra pessoa não me deu atenção. E aí eu quebro a minha cara, porque eu pensei que aquela pessoa queria o meu bem. E no final das contas ela só quis se aproveitar de mim, só me usar. Esse sentimento ou esse pensamento que aprisiona é a carência. É isso que faz com que eu confie fácil nas pessoas. Eu não tenho que ser desconfiado. Mas na carência, a gente acaba confiando em quem não deve. São prisões da alma. Agora, veja o que a palavra de Deus ela diz. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Evangelho significa boas notícias. A boa notícia de Deus é que Ele quer salvar a todos. Quando a gente fala de salvação, a principal é a salvação da alma. Nós não somos somente corpo. Tudo isso aqui vai acabar, vai passar. Quando a gente morrer, há uma nova realidade para a gente enfrentar. Não acaba aqui. Mas Deus já começa essa obra, essa salvação aqui. Onde? Na nossa mente, na nossa alma. Libertando, fazendo a gente livre de complexos, de medo, de solidão, de carência, de tudo aquilo que tenta dominar e impede a gente de viver a vida que Ele tem para a gente. Então Ele quer salvar todos, sem exceção. Deus não exclui ninguém, o homem exclui. Mas Deus não. Deus acolhe a todos, que creem e que querem. E já agora, não é depois. É hoje que começa.
Não é amanhã, não é depois, é hoje. Se hoje eu abro o meu coração, então ele acaba com essa prisão. Porque o que acontece? Todas as pessoas, sem exceção, elas vão ter esse mau pensamento volta e meia. De tempos em tempos, o mau pensamento vem. Mas quando uma pessoa ela foi livre, então esse mau pensamento não fica. Porque ela sabe como dominar, como expulsar. Então é por isso que ela pode se entristecer, mas ela não fica triste. Ela pode se chatear com algo ou com alguém, mas ela não permanece, ela não fica rancorosa. Ela não fica. E aí, como que acontece então essa libertação, essa mudança aqui na nossa mente? Como é que eu resolvo isso? Com o pensamento de Deus. Quando o pensamento de Deus ele entra, então ele transforma a nossa mente. Então, deixa eu te dar um exemplo. Eu estou falando aqui até agora, e ela está tentando expressar tudo aquilo que eu estou falando, tentando fazer você entender o que eu estou falando. Mas quando Deus fala direto, dentro da pessoa, não tem interferência. E Deus quer falar direto com você. É importante você ouvir, receber a palavra. É importante. A nossa fé, ela precisa disso. Palavra de Deus é alimento da fé, fortalece a fé. Só que Deus quer ter um relacionamento com você. Ele quer falar dentro de você, te dar um entendimento que você precisa. Sabe por quê? Porque ninguém está no seu lugar, ninguém está na sua pele. A gente se esforça, a gente tenta entender, se colocar no lugar, mas a gente não está na sua pele, a gente não é você. Mas Deus, Ele quer entrar para direcionar a sua vida exatamente naquilo que você precisa. Mas a pergunta que fica é, como, se a minha cabeça, ela está cheia de um monte de coisa, um monte de pensamento, um monte de ideia, um monte de coisa. Eu preciso abrir espaço para Deus. E aí, se eu quero ouvir a voz de Deus, eu vou ter que primeiro eliminar as distrações. Então tudo aquilo que toma meu tempo, enche a minha cabeça. Eu vou fazer uma oração. Eu vou pedir a Deus, Senhor, fala comigo. O que o Senhor quer que eu faça? Você já fez essa oração? Você já fez esse pedido? Deus, fala comigo. O que o Senhor quer que eu faça? Você já fez isso? Porque Deus fala. Deus responde, no teu entendimento. Ele te mostra o que você precisa. Deus fala com você e com a gente por dentro. E quando você recebe essa direção, se você praticar, não tem erro. Nunca ninguém se arrependeu de dar ouvidos a Deus, de obedecer a Deus. E agora a gente vai encerrar, para finalizar. O mesmo versículo. Se alguém examina bem essa lei, e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Tanto o ouvinte, quanto o surdo, se quiserem, eles recebem de Deus toda informação, conhecimento que precisam para ter uma nova vida. Só que só a informação, só saber, entender, não é suficiente. É o primeiro passo,
é o começo. Mas o que faz a diferença é não esquecer e colocar em prática. É obedecer. E aí a gente vê aqui a promessa: Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fazer. Tudo. Ele põe a mão dela. Não significa que tudo vai dar certo o tempo todo. Não é garantia. Mas é garantia que Deus vai ser comigo, mesmo se não der certo. Para eu aprender, para eu crescer, para eu melhorar para a próxima vez. É isso que vai acontecer. E antes de encerrar, eu queria colher aqui um testemunho de uma pessoa que venceu o desafio justamente praticando isso. Quem é que vai dar o seu testemunho? Antigamente eu não conhecia nada da igreja, não era evangélica, nada, mas eu era muito nervosa, eu não conhecia nada das coisas de Deus, né? Eu não conhecia nada, era muito difícil a minha vida, né? Muitas das vezes minha colega, ela falou de uma igreja, mas só que eu era muito depressiva, e ela falou: vamos lá na igreja, porque lá tem acessibilidade lá. E ela foi justo numa quarta-feira, né? E aí tinha intérprete na igreja, tudo, e ela começou a conhecer, né, as coisas de Deus, a palavra, e pouco a pouco, na quarta-feira, no domingo, aí ela foi indo, foi evoluindo, né? Foi aprendendo. Deus abriu a mente dela, né? Aos pouquinhos, tudo no mês, foi passando, e ela começou a entender, né? Aí depois de um mês, aí ela entendeu a palavra de Deus, e ela foi, se batizou, né? Se batizou nas águas, e ela disse que a vida dela dentro, ela mudou, né? Completamente, ela tem paz, ela é feliz, né? Então hoje ela tem o Espírito Santo, ela conseguiu ter o Espírito Santo, e depois ela sempre lá firme, ela não falta na segunda, na quarta, ela sempre está indo, buscando, né, a Deus. Ela estava desempregada, né? Ela tinha um problema, um problema financeiro, e ela foi lutando também nas outras áreas, né? Também convidando os outros surdos também para a igreja, convidando, né? O marido também não queria, né? Mas assim, depois com oração, com a perseverança, hoje o marido também está na igreja, né? Aos pouquinhos também eu fui ajudando, ensinando ele. Hoje ele vai na igreja, né? Hoje ele tem mais de um ano já, né? Se batizou também, né? Seu marido. Então tá a família toda. Então ela sempre, né? Ali já tem 2 anos, né? Que ela busca, e ela está na Igreja Universal há 2 anos. Ela tinha depressão, ela comeu veneno, ela tomou veneno, para morrer, porque ela também tinha problema com a família, também não tinha. Ela comeu veneno, ela colocou no pão, né? No pão, ela comeu no pão. Hoje ela não tem, né, paladar, até hoje ficou uma sequela, né? Porque ela perdeu esse outro sentido. E por conta disso, ela quase morreu de depressão. Hoje sumiu tudo, não tem depressão, não tem nada, ela tem paz, ela tem o Espírito Santo, ela é muito feliz. Obrigada, amiga. Graças a Deus. Por gentileza, vamos ficar de pé. Meu Pai, ouve essa oração sincera, esse pedido de ajuda, de socorro, desta pessoa que já tentou sozinha, com as próprias forças e não conseguiu. Esta pessoa que está cansada de lutar, que se sente sozinha, abandonada.
Ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ouve essa oração neste momento, esse pedido de ajuda, de socorro, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, faz isso agora. Meu amigo, fale, converse com Deus neste momento. Pode conversar com Deus agora. Ele ouve a tua oração. Ele ouve, Ele entende. Ele recebe o que você dá para Ele agora. Dá a sua vida. Entrega o seu coração a Ele agora. Ó meu Pai, inclina os teus ouvidos. Está escrito: perto está o Senhor dos que o invocam com sinceridade. E eis que com sinceridade esta pessoa te invoca. Você vai parar. E Deus vai falar com você. Você vai parar. E Deus vai falar com você. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quem é você. Eu não conheço a tua história. Mas está escrito. Deus disse: eu habito no alto, no santo lugar, mas eu habito junto ao contrito e abatido, para vivificar, para dar vida. Ele está aqui. Você pode não ter ninguém por você, mas Ele agora fala com você. Ele fala. Não sou eu, não é o pastor, não. Ele fala em teu pensamento, em teu coração. Que Ele ouviu a tua oração, que Ele não te lança fora, que Ele te aceita como dele. Você é dele. Deus fala contigo agora. Você é meu. Não temas. Eu sou contigo. Meu Pai, essa pessoa vai sair daqui pronta para lutar e para vencer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Eu quero, por favor, atenção. Eu vou dar, o Grupo Libras vai dar para você esse livro aqui de presente. Esse livro aqui, ele não é um livro comum. Ele não é um livro para você ler ele rápido. Não. Ele é um livro que ele tem capítulos curtos. São os 40 pensamentos de Jesus. Nada melhor para nos ajudar a vencer os pensamentos, sentimentos, que a gente não quer, do que os pensamentos de Jesus, do alto. E aí, o que você vai fazer? São 40 pensamentos. Eu quero fazer um desafio de você pegar esse livro e uma vez por dia você vai ler o pensamento do dia. Ler o pensamento do dia, você vai praticar, porque tem aqui no livro, deixa eu dar um exemplo aqui. Ó, esse é o pensamento 1. Seu propósito na vida. Ó, só uma página e pronto. Ó, pensamento 2. Preparação e grandeza. Então tem um versículo, uma promessa, um pensamento de Jesus e uma reflexão. Todos são assim, são 40 ao todo.
E aí tem aqui a aplicação, como é que você coloca em prática na tua vida, no dia a dia. E você faz a sua anotação. O que você aprendeu com isso? Ó, aqui. Ó, anotação, que você vai anotar. Aqui a aplicação, como é que eu pratico isso daqui? São 40 ao todo. Então, quero convidar vocês a nos próximos 40 dias, você pode contar de hoje ou contar de amanhã. Você decide quando você vai começar, tá? Ninguém vai te fiscalizar. Ninguém vai te cobrar. Não. Se você quer uma vida nova, então você vai colocar isso em prática. E aí depois desses 40 dias, você vai procurar a pessoa que te convidou para estar aqui hoje, para contar qual foi o resultado, qual foi a diferença. Porque se não tiver nenhuma diferença, você não precisa mais entrar em Igreja Universal. Porque a Igreja Universal, ela existe baseada na palavra. As pessoas que contam testemunho, como você viu hoje à tarde, os milagres, não é por causa da igreja, instituição. Não. Não é por causa de templo de Salomão. Não. É porque a palavra de Deus, ela funciona. Ela é viva. A palavra de Deus, ela funciona. E quem obedece ela, vai ver resultado. Como a gente viu na promessa de Deus. Deus abençoa. Deus corresponde. Deus responde. Então, eu quero presentear você com esse livro, mas eu quero fazer esse desafio. Os próximos 40 dias, um por dia. Não é para todos de uma vez, não. Um de cada vez. Amanhã, um. No outro, o segundo. E assim por diante. Certo? Lendo, pensando e praticando. Aos 40 dias, você vai ter resultado. E você vai procurar a pessoa que te convidou para estar aqui. E vai contar o que aconteceu. E aí ela vai falar para a gente aqui. A gente vai saber a tua história. Você vai ter uma história para contar. Amém? Amém. Então, eu quero fazer chegar às suas mãos esse livro agora. E a gente vai fazer uma oração firmando esse compromisso com Deus. De acordo? Sim? Então, por favor. Opa. Pronto. Levanta o livro para o céu. Vou apresentar a Deus agora. A gente vai firmar esse compromisso. Meu Deus, a gente firma esse compromisso com o Senhor de buscar receber o teu pensamento, o teu ensinamento e praticar durante esses 40 dias. Um passo de cada vez, dia após dia. E que ao final desses 40 dias, novas histórias, novos testemunhos venham, meu Pai, nascer no nosso meio aqui. Vidas transformadas, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.